Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Em plena crise hídrica, uma tensão política que aumenta cada vez mais quando se aproxima o 7 de setembro. Enquanto isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, defende a democracia, dizendo que não existe espaço para violência e intolerância nos regimes democráticos. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Todas essas tensões são provocadas por conta da expectativa dos protestos a favor e contra o governo marcados para o Dia da Independência da República do Brasil já na próxima terça. A crise hídrica no Brasil só vai de mal a pior e o próprio ministro de Minas e Energia reconhece o caos. Foi pior. Enquanto isso, pessoas vão ser internadas e até morrendo por conta de queimaduras de até 2º grau por conta de improvisos que estão sendo feitos por conta da falta de gás. E você vai ver também, o furacão Ida passa pelo leste dos Estados Unidos e deixou menos 23 mortos em Nova York. Boa noite para você. Nesta tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu uma sessão ordinária da Suprema Corte Brasileira com um discurso enfático em defesa da democracia. Nas tensões que vivemos ao preceder o dia 7 de setembro de 2021, data esta que está marcada para acontecer protestos a favor e contra o governo, e há quem diga que poderá haver uma suposta ruptura institucional por parte dos bolsonaristas. Enfim, isso aí é só questões ideológicas, mas o fato é que nesse dia 7 de setembro vai ocorrer protestos a favor e contra o governo. O presidente da Suprema Corte Brasileira, Luiz Fux, fez um pronunciamento enfático defendendo a democracia, dizendo que não existe espaço para intolerância nem violência nos regimes democráticos. Quase 2 séculos depois, após um percurso político desafiador que nos legou maturidade institucional, hoje somos, sem dúvidas, uma das maiores democracias constitucionais do mundo, e desejamos que assim sejamos reconhecidos pela comunidade internacional. Ostentamos um catálogo monumental de direitos fundamentais, civis, políticos e sociais, além de termos instituições fortes, republicanas e em pleno funcionamento. Acima de tudo, somos destaque internacional com o nosso pluralismo político, cultural e religioso que caracteriza o povo brasileiro. Entretanto, não nos olvidemos que nenhum povo constrói sua identidade sem dissenso e nenhuma nação alcança a prosperidade sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país. É por isso que a postura ativa e ordeira da população, em prol de suas pautas sociais, políticas e ideológicas, revela-se manifestação louvável,
porquanto sinônimo de saúde democrática e de engajamento cívico. Por outro lado, como patrimônio coletivo, a nossa democracia desperta o senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. Somos testemunhas oculares de que o caminho para a estabilidade da democracia brasileira não foi fácil nem imediato. Por essa razão, é voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados pelos ideais republicanos. O Supremo Tribunal Federal tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, como demonstram exemplificativamente as decisões judiciais que garantiram a realização de diversas manifestações públicas em momentos históricos do país, bem como declarou a nulidade de decisões da Justiça que impediam a livre manifestação político-eleitoral em universidades públicas. Sabemos que as liberdades públicas não são benesses concedidas pelo Estado e nem pelos seus governantes, mas vitórias históricas dos cidadãos brasileiros, dos quais se espera cuidado para com os próprios direitos fundamentais. Por isso mesmo, esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. A paz jamais será mantida pela força. Ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo. A despeito de todas as nossas diferenças de opinião, de ideologias políticas diversas, de projetos nacionais diferentes, nós, cidadãos brasileiros, somos uníssonos num ponto fundamental: o amor pelo Brasil e o orgulho pelo que construímos como nação. Seja nos momentos de tormenta, seja nos momentos de calmaria, o bem do país se garante com o estrito cumprimento da Constituição Federal. A esta missão, nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. Ontem, no evento para militares no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que aqueles que querem paz vão ter que se preparar para a guerra, numa ameaça
implícita ao regime democrático e às instituições democráticas que trabalham hoje no Brasil. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. É uma tensão completamente desnecessária que está acontecendo, porém traz riscos iminentes à nossa liberdade e à nossa democracia. Isso principalmente para o lado econômico, porque quando um presidente está em tensão política com outros poderes, automaticamente ele se desestabiliza para poder tratar de assuntos estratégicos no ramo da economia. E a situação nossa já está agravada com a pandemia do novo coronavírus e pior agora com uma consequência da pandemia, a crise hídrica, porque por conta do consumo exacerbado de energia elétrica que o Brasil está vivendo por conta dos home office, das aulas online, enfim, está ocorrendo um consumo exacerbado de energia. E as hidrelétricas, já que o país depende de cerca de 67% delas para ter energia, para poder ter fornecimento de energia, abastecimento de energia, o Brasil está passando por uma crise hídrica nos reservatórios das hidrelétricas, por falta de chuva nas regiões onde elas se localizam. E a situação só se agrava por conta das chuvas que não chegam. Essa semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento à nação anunciando algumas medidas que deverão vir a ser tomadas pelo governo federal, como o aumento da tarifa da conta de luz que está vigorando desde ontem em todo o Brasil. E disse que a situação do país no quesito hidrelétrico foi pior do que o esperado. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Senhoras e senhores, boa noite. Em junho passado, compartilhei informações importantes sobre a seca que o país tem enfrentado, a pior da história do Brasil, e sobre a preocupante escassez de água que atinge nossas hidrelétricas. Trata-se de um fenômeno natural, que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países. Hoje, eu me dirijo novamente a todos para informar que a nossa condição hidroenergética se agravou. O período de chuvas na região sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista. Esta perda de geração hidrelétrica equivale a todo o consumo de energia de uma grande cidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, por cerca de 5 meses. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. Além disso, para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. O empenho de todos nesse processo é fundamental para que possamos atravessar, com segurança, o grave momento energético que nos afeta, para atenuar os impactos no dia a dia da população e também para diminuir o custo da energia. Estabelecemos medidas de incentivo à participação da sociedade nesse esforço conjunto,
a exemplo do que outros países fazem. O governo já orientou a redução do consumo dos órgãos federais em 20%. Incentivamos os grandes consumidores a contribuir com a redução voluntária do consumo nas horas de ponta do sistema, reduzindo a necessidade de uso de recursos mais caros. Incentivamos igualmente os consumidores residenciais, comerciais e de serviços a também participar desse esforço. A título de exemplo, uma redução média de 12% no consumo residencial equivaleria ao suprimento de nada menos que 8,6 milhões de domicílios. Podemos conseguir até mais, eliminando todo o desperdício no consumo de energia, desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando mais a luz natural, reduzindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia, como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar. E o mais importante, dando preferência para o uso desses equipamentos durante o período da manhã e nos finais de semana. Os consumidores que aderirem a este chamado e economizarem energia serão recompensados e poderão ter redução na sua conta de luz. Necessitaremos recuperar nossos reservatórios. Isso vai levar tempo, pois dependemos, além do empenho de todos nós, também das chuvas. É por isso que, nesse momento de escassez, precisamos, mais do que nunca, usar nossa água e nossa energia de forma consciente e responsável. Com esse esforço, aliado ao conjunto de medidas que o governo federal vem adotando, seremos capazes de enfrentar essa conjuntura desafiadora. Uma conjuntura que será tão mais favorável quanto mais rápida, intensa e abrangente for a mobilização da sociedade para enfrentá-la. Muito obrigado. Você viu o pronunciamento completo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre a crise, algumas medidas que estão em vigor desde ontem no Brasil por conta da crise hídrica, como por exemplo o aumento da conta de luz. Hoje pela manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou à Rádio Jornal que é provável e possível que sim, aconteça um apagão de grandes proporções no Brasil ainda este ano. Então, preparem as velas, porque a energia vai acabar. A seguir você vai ver, 23 pessoas estão mortas após a passagem do furacão Ida pelo leste dos Estados Unidos, incluindo ali a região de Nova York. Voltamos já.
Na maior chuva dos últimos 152 anos nos Estados Unidos, 23 pessoas morreram em Nova York devido à tempestade provocada pelo furacão Ida, que está de passagem pela região leste do país. Os nova-iorquinos não sentiam o impacto de um furacão de tal magnitude desde novembro de 2012, quando o furacão Sandy passou pela cidade. A tragédia foi maior do que 2012 devido ao número de mortos, 23. O furacão Ida, que está em categoria de tempestade tropical, fez com que a água entrasse em abrigos subterrâneos e até nas subestações de metrô. Agora a tormenta se encaminha para Boston. O furacão, que agora está classificado como ciclone extratropical, uma tempestade tropical, está se deslocando e chegando ali na região de Boston. Ele já saiu de Nova York e já está chegando à região de Boston, lá na região leste dos Estados Unidos, ainda com pouca intensidade, porém o alerta de SOS segue ativo. A seguir você vai ver os números da pandemia no Brasil. A gente volta já. Dados da CNN Brasil, divulgados agora há pouco, informam que o Brasil registrou nas últimas 24 horas 764 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O país também registrou nas últimas 24 horas 26.280 casos positivos de Covid em todo o território nacional. A média móvel de mortes no país agora está em 621 por média dia, sendo a menor do ano já registrada até agora. Os números são do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, que tem convênio com a CNN Brasil. No total, o Brasil tem 581.914 mortes por Covid e mais de 20 milhões de casos. Exatamente 20.830.495 casos que vêm sendo registrados desde o começo da crise pandêmica no Brasil, iniciada ali no fim de fevereiro de 2020. Bom, a gente ainda não tem os números da vacinação, o balanço da vacinação, mas eu já posso antecipar para vocês algumas informações. O Recife agora está agendando a vacinação das pessoas que têm a partir de 12 anos de idade. As pessoas poderão serem acompanhadas dos pais, logicamente, e até alguns anos poderão pegar as pessoas com 12 anos para cima para poderem serem levadas a pontos de vacinação, para poderem serem vacinadas. Outra informação é de que nas últimas 24 horas o estado de Pernambuco registrou 4 casos positivos da variante Delta
da Covid-19, que vem assolando muitas pessoas em todo o território no Brasil. Essa crise da variante Delta está atormentando muitas pessoas no momento. Hoje, no geral, o estado de Pernambuco confirmou novos 571 casos e 14 novas mortes provocadas pela Covid-19 em todo o estado de Pernambuco. No total, o estado tem 609.517 casos positivos de Covid desde o começo da pandemia no estado, e ao todo somam 19.425 mortes provocadas pela doença. O Expresso de hoje foi rápido e volta amanhã, se Deus quiser. Para você, uma ótima noite e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Siga lá, siga o seu ponto da notícia para você continuar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você.